Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Hoje a nossa turma G3 e a nossa aula é de matemática, pessoal. Estou muito empolgado para a aula de hoje. Por isso que deu tudo errado, entendeu? Só porque eu estou empolgado. Você já nos conhece? Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Oi, pessoal. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e escrita de vocês. Boa. Então, hoje, pessoal, nós vamos introduzir a teoria aí dos conjuntos, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, é um assunto muito legal, que eu gosto bastante. Separa aí seu material, lápis, caderno e borracha, pessoal, para fazer suas anotações, para escrever o que for necessário, ok? Vai ser bem importante algumas anotações, alguns símbolos, para você aí lembrar o nome deles, lembrar o significado deles, porque hoje a gente vai aprender bastante símbolos aí que são importantes. Mas antes, vamos fazer o nosso momento de mindfulness, momento aí onde a gente tem a gente tem atenção plena, nós nos concentramos, relaxamos, ok? E hoje, nós vamos fazer uma respiração guiada ao som de praia, gente. Nada melhor do que o som de praia para nos relaxar, ok? Então, se concentre, fique em silêncio e siga as instruções que eu passarei para vocês. Então, a primeira instrução aí, gente, sente-se na sua cadeira de forma confortável, tranquila, coluna ereta, ok? Agora tá? Ótimo. Então, vamos lá, agora vai. Feche os seus olhos. Escute o som aí da praia, das ondas, dos pássaros. Vamos imaginar aí que está começando a escurecer, pássaros estão começando a ir para seus ninhos, suas árvores. O sol começa a dar aí lugar para a lua e o mar começa a ficar um pouco mais agitado. É possível ouvir as ondas, é possível ver as ondas, imagine as ondas da praia aí. Sinta o prazer e a calmaria que isso te traz, o relaxamento que isso te traz. Respire fundo pelo nariz. Solte o ar pela boca. Puxe o ar como se quisesse sentir o cheiro do mar, o cheiro da areia. Como se estivesse sendo renovado pela praia, pelo mar. Sinta a brisa do mar. Puxe o ar mais uma vez pelo nariz. Solte pela boca. Relaxe. Deixe os membros do seu corpo relaxarem. Solte pesos do ombro, solte o peso das pernas, dos braços. Como se você estivesse deixando a água te levar, ou as ondas te levarem. Puxe o ar pelo nariz mais uma vez. Solte pela boca. Pode abrir os olhos devagar. Sintam-se motivados e preparados aí para mais um momento de aula. E é isso aí, gente. Muito bom, muito bom. Foi um bom relaxamento aí. Hoje, na semana passada, nós vimos aí como desenhar gráficos, né?
trabalhamos com gráficos aí. Durante essa semana e na próxima, nós vamos falar sobre a teoria dos conjuntos. Então, a última matéria da sprint, aí a gente vai falar até o final da sprint agora sobre teoria dos conjuntos. E hoje a gente vai começar essa introdução a essa teoria, a gente vai começar falando sobre o que é conjunto. E é uma matéria que eu gosto muito, gente, vocês vão me ver empolgados aí. Espero que vocês gostem também, ok? Então, vamos começar aí com o que é conjunto, né? Precisamos saber o que são conjuntos. Se a gente vai estudar a teoria dos conjuntos, precisamos saber o que são esses conjuntos, ok? Então, eu vou pedir aí para Joana. Joana, você pode ler para a gente o quadrinho amarelinho ali? Posso. Obrigado. Conjunto é uma reunião de elementos, podendo dizer que essa definição é bem primitiva, mas a partir dessa ideia podemos relacionar outras situações. Boa, Joana. Então, olha, gente, é bem primitivo e bem simples. O que é um conjunto? Uma reunião de elementos, tá? Então, reunir elementos é um conjunto. Essa definição é primitiva. Por que eu digo que ela é primitiva? Porque na matemática, gente, a gente não tem uma definição exata do que é um conjunto. Isso é um problema na matemática. Talvez para a gente aqui é fácil dizer, não, reunião de elementos. Mas na matemática, tudo que a gente faz, a gente precisa ter uma definição certinha matemática ali mostrando. E conjunto não é uma dessas coisas bem definidas assim. Mas, a partir da ideia de reunião de elementos, nós conseguimos ter muitos conceitos aí que ajudam a gente a entender coisas mais complexas. Então, a gente vai usar, de fato, essa definição mesmo, bem simples. Reunião de elementos, ok? Então, vamos lá. Imagine, pessoal, uma sacola cheia de coisas, ok? E a gente vai chamar as coisas dentro dessa sacola de elementos. Então, eu coloquei uma foto de uma sacola mesmo, né? De compras. E dentro dessa sacola de compras, olha, a gente tem coca, tem salsinha, cebolinha, pão, ketchup, banana, o que mais que a gente consegue ver ali? Cenoura, acho que um pepino, sei lá, tem várias coisas, né? Então, a gente tem uma sacola cheia de coisas. Essa sacola é o que nós chamaríamos de conjunto. E as coisas dentro dela, nós chamaríamos de elemento, tá? Então, quando a gente falar de conjunto, conjunto vai ser essa sacola cheia de elementos. Eu quero que vocês usem isso para conseguir definir bem essa ideia de conjuntos. Bom, elemento, pessoal, e daí você pergunta, tá, mas e o elemento? O que é o elemento? O elemento pode ser qualquer coisa, gente. Tá? No caso da sacola ali de compras, são as compras. Os elementos são as compras, tá? Mas a gente pode ter uma reunião de qualquer tipo de elemento. Por exemplo, nós podemos reunir estrelas e falar, olha, esse aqui é o conjunto das estrelas. Gente, como é que é o nome do conjunto das estrelas? Constelação? Constelação. Olha aí, um conjunto de estrelas. Acertou. Constelação. Boa. Então, o conjunto das estrelas, constelação. Então, a gente pode pegar todas as estrelas e falar, isso aqui é o conjunto das estrelas, ok? Os conjuntos, gente, o único problema dos conjuntos aí é que geralmente os elementos são iguais, eles não são diferentes, ok? Geralmente os elementos têm uma mesma propriedade. Então, no caso das estrelas, um conjunto de estrelas, todos são estrelas. Umas brilham mais, outras brilham menos, mas todos são estrelas, tá? Então, o conjunto geralmente é uma reunião de elementos que tem relação entre si, ok? Que tem alguma relação entre si. Então, que outra coisa pode ser um elemento, pessoal? Números. Nós podemos ter conjunto de números. Uma sacolinha cheia de números. Aqui, ó, tem um número, você tira lá, ó. Aqui, ó, um elemento é o 7, o outro elemento é o 8, o outro elemento é o 9. Tá? Então, a gente pode ter um conjunto de números. Nós podemos ter um conjunto de nomes, né? Ou de palavras. Dicionário é um conjunto de palavras, gente. Né? Olha aí, ó. Lara colocou seu dicionário aí do lado, aí, ó. Muito bom. Então, vamos lá. E a gente pode ter um conjunto de pessoas, pessoal, onde cada pessoa é um elemento, ok? Por exemplo, uma sala de aula é um conjunto de pessoas, ok? Onde cada aluno e o professor são elementos, ok? São elementos ali.
Daí nós poderíamos dizer, por exemplo, um exemplo aqui que a gente tem aqui na nossa sala mesmo. Nós temos 2 professores e o restante são alunos, ok? Então, a gente tem um conjunto, que é a nossa sala de aula. Nesse conjunto, nós temos elementos que são pessoas, mas a gente tem uma separação dentro desse conjunto, que nós poderíamos chamar, já estou dando spoiler da aula que vem, mas nós poderíamos chamar de subconjunto, que é o quê? O subconjunto dos professores, que tem 2 elementos, eu e a Lara, e o subconjunto dos alunos, que tem 3 elementos. Não hoje, né? Mas no geral. Então, é um conjunto de pessoas, né? Onde as pessoas são os elementos. Então, espero que tenham entendido o que é conjunto. Toda vez que alguém perguntasse, falou, é uma reunião de um monte de elementos aí. O que pode ser os elementos? Qualquer coisa. Então, vamos continuar. Vamos ver alguns exemplos de conjuntos aí, pessoal. Hoje a aula ela é bem menos matemática e muito mais visual aí, gente, ok? A parte matemática vai ficar para quinta-feira. Então, vamos ver alguns exemplos de conjuntos aí. Como podemos ter qualquer tipo de elemento, então, nós temos qualquer tipo também de conjunto, ok? Então, vamos dar uma olhada em alguns conjuntos. Nós temos aí, pessoal, conjunto chamado, um conjunto famoso aí, todo mundo conhece, o alfabeto. Nós também temos os estados brasileiros. Estados brasileiros, um conjunto aí do Brasil, ok? E um outro conjunto famoso... não, vamos continuar aqui, então, da onde está aparecendo aqui. Ia aparecer mais um ali, mas eu mostro ele por último. Então, o conjunto do alfabeto seria esse aí, gente. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Essa é o certo, Lara, ou não? Rapaz, eu aprendi assim. Então é assim, fazer o quê? As letras Eu são também. tudo aí. Ó, se é assim que a gente sabe, então é assim. É assim, é desse jeito. Então, olha aqui, ó. Antes da gente falar do Brasil aqui, gente, o que a gente poderia chamar de subconjunto aqui seriam as vogais e as consoantes, né? A gente poderia separar um subconjunto aí dos alfabetos como as vogais e outro conjunto aí, um subconjunto, as consoantes. A gente já vai ver um pouco por que isso faz sentido, por que isso é importante a gente separar isso. Então, aqui, estados brasileiros, pessoal, nós temos vários estados. Quantos estados são? 26? 27, se você conta o Distrito 27. Federal. 27 para o Distrito Federal, ótimo. Então, temos 27 elementos dentro do conjunto estados brasileiros, pessoal. Mas a gente pode separar esses estados em subconjuntos. Quais subconjuntos? Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Ok? Então, a gente consegue ainda separar dessa forma. E a gente pode dizer o quê? Que a região Sul está dentro do conjunto Brasil. Ok? Ela está dentro ali. Então, o Sul pertence ao Brasil, ok? Então, isso é importante a gente... Né, Podemos separar em categorias também, Juan? Porque a gente tem os estados, mas a gente também tem os municípios que estão também dentro desse conjunto aí, Brasil. Então, a gente pode chamar de mais subconjunto, entende? É um subconjunto do subconjunto, digamos assim. Ou, aqui, na verdade, aqui a gente vai ter uma coisa interessante. Se a gente considerar cada estado como um conjunto de cidades e municípios, nós temos que o Brasil é um conjunto de conjuntos. Entende? Então, a gente tem um conjunto, com vários conjuntos lá dentro, e esses conjuntos têm outros conjuntos dentro dele, né? Que são as cidades e tudo mais. E daí, os elementos seriam as pessoas, né? Ou, né, as regiões da cidade, por aí vai. Então, é legal pensar nisso. É bem... Mantendo espacialmente, né? A gente poderia ter, por exemplo, um município como conjunto de bairros. Exatamente. E essa é a ideia. Essa aqui é o que eu quero explorar na gente hoje. Queria que vocês tivessem essas ideias mesmo, gente, para vocês se familiarizarem com essa ideia de conjuntos. Porque depois a gente introduz número e daí a pessoa, não estou entendendo mais nada, não faz mais sentido para mim. Né? Porque a gente está trabalhando com matemática, conjunto é um conceito matemático e, de vez em quando, a gente vai acabar usando números, né, nessa ideia. Mas trazer essa ideia de que conjunto pode ser qualquer coisa, e essa ideia de que um conjunto, dentro de um conjunto, que tem mais um conjunto dentro, que os elementos ali são os bairros, né? Então, se a gente pensar nisso,
abra nossa mente para a gente entender depois o que mais a gente vai ver. Então, ó, então agora eu vou pirar a cabeça de vocês, né, gente? Porque se o Brasil é um conjunto aí, né? As cidades, os estados são conjuntos, as cidades são conjuntos de bairros, né? Onde as cidades, onde os bairros são, então, elementos da cidade, as cidades são elementos dos estados, os estados são elementos do Brasil aí. O Brasil é um elemento do continente, e os continentes elementos do planeta Terra, gente. Nós temos, então, que o sistema solar é também um conjunto, entende? Então, o planeta Terra também é um conjunto aí, é um elemento de um conjunto maior chamado sistema solar, ok? Onde temos aí 8 planetas agora, né? Antigamente era 9, mas Plutão não considerado mais planeta. Dado essa ideia, então, pessoal, acho que eu quero que vocês gravem aqui. Conjunto é uma reunião de elementos. Esses elementos, inclusive, podem ser outros conjuntos, tá? Então, posso ter um conjunto cheio de conjunto dentro deles, tá? Então, cada conjunto é um elemento desse conjunto maior, tá? E esse conjunto podem ter outros conjuntos dentro dele, né? E por aí vai, elementos infindáveis aí. Vimos diversos tipos de elementos e conjuntos. Bom, então, a representação de um conjunto, pessoal, essa parte aqui de baixo não era para estar aparecendo, mas tudo bem. Vamos lá. Basicamente, temos 3 maneiras de representar um conjunto. Diagrama, escrita ou lista, ok? Então, o diagrama, pessoal, que a gente chamado aí de diagrama de Euler-Venn, que é a pessoa aí que idealizou esse diagrama, eu acho que todo mundo já viu esse diagrama, gente. A capa do CD da minha banda preferida, que é Led Zeppelin, tem um diagrama, ok? Um diagrama de Venn. Eu não faço ideia do que é diagrama. Tanto que Olha hoje aqui, minha ó. mãe mandou um vídeo do cara resolvendo diagrama que deu 7 minutos de vídeo. Meu Deus do céu. Então, o que é esse diagrama, pessoal, de Venn aí, ó? É esse círculo aí com os elementos dentro, ok? O círculo representa o conjunto e as coisas dentro deles, os elementos. Então, no caso aqui, ó, o conjunto A, que é esse círculo aqui, tem aqui um monte de elementos dentro dele aí, ó, que são esses números aqui. E o conjunto B, que é esse círculo amarelo aqui, tem um monte de elementos aí que são esses números aqui dentro dele. Tá? Então, o diagrama é basicamente isso, um círculo, um desenho ali, não necessariamente um círculo exato, mas às vezes pode ser uma figura oval ou algo que a gente consiga colocar elementos ali dentro. Tá? Então, essa aí é o diagrama. Que outra maneira que a gente pode usar? Nós podemos usar a escrita, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, A, que sempre, pessoal, a gente vai representar um conjunto por uma letra maiúscula, ok? Então, aqui, quando eu estou dizendo A é igual, eu estou justamente falando que o conjunto A é igual a isso aqui. Tá? E daí a gente tem aqui uma maneira de escrever matemática para dizer como que é esse conjunto aqui, ó. Então, é uma maneira escrita. Olha lá, ó. A gente já vai ver bem o significado dessas coisas, mas, ó, x pertence aos naturais, tal que x é ímpar e x é menor que 20. Então, basicamente, os números menores que 20, que são ímpar. Tá? Então, esse é o conjunto. O conjunto A. O conjunto A são os números que são ímpar abaixo de 20. Então, por exemplo, 19, 17, 15, 13, 11, 9, todos esses números fazem parte do conjunto A. Desse Acho que eu entendi. Aqui. Entendeu? Eu acho que entendi. Então, é uma maneira de escrita para falar quais são, em vez de eu listar quais são os elementos do conjunto, eu falo qual é a propriedade deles. Tá? Isso aqui é uma maneira de eu falar a propriedade deles, em vez de listar os elementos. Às vezes, vamos supor, eu tenho muitos elementos. Listar eles fica difícil, colocar a lista deles de elementos dentro de um conjunto ali, ok? E daí, em vez da gente listar eles, nós falamos qual que é a propriedade deles. Então, os números ímpares, menores que 20, pronto, esses são os
os números que fazem parte, os elementos que fazem parte do meu conjunto. E daí é só você pensar, né? Como eu falei aqui, ó. Então, 19 faz parte, porque é ímpar e é menor que 20. 17 também faz parte. Por quê? Porque é ímpar e é menor que 20. E por aí vai, você vai sabendo daí quais são quais são aí os conjuntos, quais são os elementos desse conjunto. Ela é uma maneira mais compacta, gente, de mostrar um conjunto, ok? Geralmente a gente daí fala a propriedade dos elementos desse conjunto, ao invés de falar cada elemento. Tá? Já te chamo, Caio, só deixa eu terminar aqui. E a lista? A lista é a maneira mais fácil aí, gente, que é listar cada elemento. Olha lá, ó, a lista das vogais. Ó. O conjunto A seriam as vogais, vamos supor. Eu deveria ter chamado de conjunto V, né? Faria mais sentido. Conjunto V é o conjunto das vogais. Então, olha, as vogais A, E, I, O, U. Está listado ali dentro do conjunto. Então, gente, essas são maneiras principais aí da gente dizer, de demonstrar um conjunto, representar um conjunto. É importante a gente perceber isso. O diagrama é um círculo com números, com os elementos dentro. A outra maneira da gente escrever os conjuntos, pessoal, deve ser dessa maneira. O nome do conjunto, que é uma letra maiúscula, o sinal de igual, ok? Entre chaves, a lista de conjuntos separada por vírgula e fecha chaves, quando acaba o conjunto. Ok? Então, sempre assim, gente. Toda vez que você vê isso, isso aqui é um conjunto, ok? Então, toda vez que você for escrever um conjunto é dessa maneira, tá? Coloca a letra maiúscula que representa esse conjunto, o sinal de igual, abre chaves, coloca a lista do seu conjunto ou a propriedade dos elementos do conjunto, separa eles por vírgula e fecha as chaves, ok? Então, a gente pode listar os elementos, mostrar a propriedade deles ou desenhar o diagrama. E os conjuntos são representados por letras maiúsculas e os elementos geralmente por letras minúsculas, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, X minúsculo, que o X são os elementos, né? A, E, I, O, U, aqui são os elementos. E sim, né, número não dá para ter maiúsculo ou minúsculo, então não faz diferença. Caio, o que você queria dizer? Que eu não entendi muito bem esse diagrama aí do A e o B sem ser da escrita, o diagrama lá na mão. E, né, professor, eu fiquei com um pouco de dúvida na escrita também. Tá, o diagrama. Vamos ao diagrama primeiro, então. O diagrama, gente, é basicamente um desenho, gente, tá? Você vai desenhar os elementos. Lembra lá que eu falei lá que eu coloquei a sacola lá? É como se você estivesse olhando a sacola de cima e vendo todos os elementos dentro dessa sacola. Tá? Então, aqui, ó, esse diagrama aqui, o A, por exemplo, o A é um conjunto, esse círculo aqui, ó. E os elementos estão distribuídos aqui dentro, ó. O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, são elementos dentro do conjunto A. Tá? Então, ó, é um desenho com os elementos dentro. Tá? Então, se você desenhar um círculo e colocar lá os elementos dentro, por exemplo, eu poderia ter feito... Aqui, ó, vou desenhar o... O que está acontecendo? Vou desenhar aqui para você o conjunto V. Conjunto V não, conjunto das vogais, perdão. Olha aqui, o conjunto das vogais seria isso aqui, ó. Conjunto A é um círculo onde a gente tem a letra A, a letra B, a letra B não, as das vogais, né? A letra E, a letra I, a letra O e a letra U. Pronto, desenhei desenhei o conjunto aí listado em um diagrama. Tá? Entendi. Entendeu? Então, eu peguei, desenhei esse círculo e coloquei os elementos lá dentro. Então, são duas maneiras, essas duas aqui são duas maneiras de escrever o mesmo conjunto, só que uma em forma de diagrama e outra em forma de lista. Entendeu, Caio? Beleza. Agora, sobre a escrita, que a Letícia perguntou. Sobre a escrita, Letícia.
Isso aqui é uma maneira de a gente falar a propriedade dos elementos. Ao invés de eu listar todos os elementos, eu vou falar quais as propriedades dele. Claro que dessa forma aqui, ó, ela está escrita de uma forma matemática, então é mais difícil da gente entender. Mas embaixo aqui, ó, está a maneira escrita do significado dela. Ó. X aqui representa um número. Então, olha, ó, um número, os elementos, ó, os elementos que pertencem ao conjunto A são de que maneira? Eles são números naturais, onde cada elemento é ímpar, mas também é menor que 20. Então, qual que é a listagem, como se a gente quisesse a listagem aí dos elementos de A aqui. Ó, eles são ímpar e eles são menores que 20. Então, a gente tem o número 1, o número 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Esses são os elementos pertencentes a esse conjunto aí. Tá? É um conjunto de números naturais ímpares, menores que 20. Tá? Então, se eu fosse listar eles, eu listaria dessa maneira aqui. Tá? Mas, ao invés de listar, eu quis falar a propriedade deles. Eu quis falar que eles são ímpar e que eles são menores que 20. Tá? Então, é a maneira escrita. Você pode escrever dessa maneira matemática aqui, ó, né, que está aqui em cima, ou você pode escrever de uma maneira que seja mais fácil para você. Né? Eu poderia escrever os elementos de A são ímpar e menores que 20. Tá? Você poderia ter escrito isso de forma... como que chama? De forma... por extenso. Resumida? Não, de forma por extenso, que daria certo, tá bom? Entendi, obrigada. De nada, Letícia. Então, pessoal, alguém ficou com mais alguma dúvida a respeito disso? Ou estão de boa? Professor, eu tô muito de boa. Tô de boa. Que bom. Essa matéria, essa parte mais introdutória aí é tranquila, né? Então, vamos lá. Mais ou menos, né? É que é muito conceito novo, mas os conceitos são fáceis. Eles não são difíceis. Basta a gente entender o que significa cada um. Então, pessoal, vamos dar uma pausa e já já a gente volta, ok? Todo mundo preparado, pessoal? Estamos de volta. Vamos lá, então. Bom, agora a gente vai falar sobre duas coisas para terminar aí essa parte da aula. Relação de pertinência e relação de inclusão. Vamos começar aqui com relação de pertinência, pessoal. Indica se um elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Ok? Então, se a gente olhar para um conjunto, que a gente vai falar se esse elemento ele está dentro do conjunto ou não está. E esse símbolo, esses dois símbolos aqui que vão mostrar isso para a gente. Esse ezinho aqui, parece um E, né? Ele significa pertence a. E esse ezinho cortado significa não pertence a. Bom, então, vamos lá, pessoal. Um exemplo de fala disso, ó, o número 1, ele não pertence ao conjunto alfabeto. Lembra lá o conjunto alfabeto das letras? A gente viu ele já. A, B, C, D, E, F, G. O número 1 não pertence ao alfabeto. Tá? Então, é uma maneira da gente usar o símbolo pertence aí. O conjunto dos alfabetos não, o número 1, né, o elemento número 1 não pertence ao conjunto, né? A gente usaria, então, aqui, ó, o ezinho cortado, não pertence ao conjunto alfabeto. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó, o conjunto D, que é esse círculo aqui, ó, nós temos dentro do conjunto D, esse círculo cinza, a letra C, a letra A e a letra D. Vamos lá, dentro desse círculo aqui, tá? E fora do círculo, nós temos o número 1, o número 2 e o número 3. Fora do círculo. Ó, a ideia de uso do diagrama aí. Então, ó, o que a gente pode falar? Que C, D e A pertencem a D. Por quê? Porque estão dentro de D.
estão dentro do conjunto D. E agora, sobre o número 1 e o número 2. O número 1, o número 2 e o número 3 não pertencem a D. Porque o número 1, o número 2 e o número 3 estão fora do diagrama aqui. Fora do conjunto D. Tá? Então, essa relação aí, a gente é simples, mas às vezes pode te dar dor de cabeça se você não entender o significado delas aí. Beleza? Agora, a relação de inclusão, pessoal. Aponta-se um conjunto, se um conjunto está contido, né, ou seja, dentro, ou não contido, fora. Ou contém, né, no caso de ter, outro conjunto. Agora, pessoal, a relação de inclusão ela tem a ver com os conjuntos, tá? Então, ó, isso aqui é importante, anotem aí, por favor, gente. Quando a gente falar do símbolo pertencer, isso aqui, eu vou até anotar aqui. Quando a gente fala de pertencer, nós estamos falando dos elementos, ok? Elementos. Então, você está considerando os elementos. Quando você fala de pertinência, você está falando dos elementos. Um elemento pertence a um conjunto, ou não pertence a um conjunto. Tá? Agora, quando a gente for falar de inclusão, aqui, ó, estar contido ou não contido, isso aqui nós estamos falando de conjuntos, ok? Então, isso aqui é a relação com conjuntos. Então, a gente vai falar se um conjunto está dentro ou não está dentro de outro, tá? Então, olha lá, as vogais estão contidas no alfabeto. Lembra que a gente falou que as vogais é um subconjunto do alfabeto? Né? Então, o alfabeto é um conjunto das letras, A, B, C, D, E. Agora, as vogais estão dentro do alfabeto, porque o A, o E, o I, o O e o U são parte do conjunto alfabeto. Então, elas estão dentro. Então, o conjunto das vogais está contido, né? Está dentro do alfabeto. Letícia. Oi, professor. Bom, eu já dei esse assunto esse ano e eu queria perguntar uma coisa que quando a professora deu eu não tinha entendido. Esse símbolo de está contido, contém, não está contido, não contém, eu queria saber qual a diferença. Por exemplo, não está contido, não contém, está contido e contém. Então, olha lá, ó. Eu até coloquei aqui em cima, né, para vocês, para facilitar. O está contido, você poderia usar a palavra dentro. Está dentro. O alfabeto, as vogais estão dentro do alfabeto. Tá? Então, trocar a palavra contido por dentro. Ó, a gente poderia trocar a palavra contido por dentro. Ok? Então, em vez de estar contido, você poderia falar está dentro. As vogais estão dentro do alfabeto, estão contidas no alfabeto. Agora, não está contido. Seria estar fora, né? Está fora. Então, as vogais estão dentro do alfabeto. Os números estão fora do alfabeto. Tá? Né? Os números ímpares, por exemplo, o conjunto dos números ímpares, estão fora do alfabeto. Agora, contém, a gente vai falar do alfabeto agora. O alfabeto contém, ele tem dentro dele, então a gente pode usar a palavra tem aqui. O alfabeto tem dentro dele as vogais. E não contém, aqui a gente pode falar não tem. A gente poderia falar não tem aqui. Então, está dentro seria o está contido. Está fora seria o não contido. O contém seria o tem. Tá? Então, ó, o alfabeto tem as vogais dentro dele. Tá? Agora, o alfabeto não tem os números dentro dele. Ou seja, não contém os números. Tá. Agora eu entendi. Obrigada. Boa. Então, olha aqui, pessoal, alguns exemplos aqui, ó. O conjunto A, ó, o conjunto A é as vogais. A, E, I, O, U. O conjunto B são essas letras aqui. O A, E, I, O, U, o M, N e O. Tá? E o conjunto C
É o PQRST. Tá? Logo, o A está contido em B, porque ó, A, E, I, O, U está dentro do B. O conjunto A está dentro do B. O conjunto C não está contido no B. Né? Ou seja, ele está fora do B. Esse conjunto OP, QRST, não está dentro do B. E agora, lá, o B, ele contém o A, ou seja, o B tem dentro de si o A. Pessoal, é mais fácil a gente olhar para os diagramas, tá? Então, vamos fazer o diagrama aqui, ó. Esse diagramazão grandão aqui, eu vou chamar de B, tá? Então, o B tem ali o M, tem o N, de diferente. Esses três que são diferentes. Vou desenhar até de outra cor. Mas aqui dentro do B, nós temos o conjunto A, tá? E o conjunto A tem o A, tem o B, tem o B não, oh, meu Deus do céu, tem o A, E, Eu mandei lá no grupo já, a print. O, U. Olha lá, pessoal, agora, olhando para o diagrama, fica mais fácil. O conjunto A está dentro do conjunto B. Ou seja, A está contido em B. Tá? Agora, olha lá. Se a gente olhar para o B, dentro do B tem o A. Então, B contém o A dentro dele. O conjunto C, gente, tem as letras P, Q, R, S e T. Olha lá. Agora, o C ele não está dentro do B, gente. E nem o B está dentro do C. Não tem relação entre eles. Tá bom? Um não tem relação com o outro. Por quê? Porque nem o C está dentro do B, nem o B está dentro do C. Eles não têm relação nenhuma. Por isso que C não contém B e B não contém C. Ok? Então, agora pode tirar, Caio. Essa ilustração aí, acho que ela é boa para entender. Okay. Ó. No gráfico, gente, no diagrama, a gente consegue ver o que está dentro um do outro, o que não está fora um do outro. Tá bom? Daí fica mais fácil a gente entender essas relações aí de inclusão. Se o conjunto está dentro ou está fora um do outro. Ótimo. Então, vou mostrar aqui para vocês como desenhar conjuntos, ok? Já mostrei aí, mas vamos de novo. Então, olha lá, pessoal. Desenho conjuntos azul. Então, vou colocar A de azul aqui, ó. É essa bolinha azul. E o conjunto verde. Então, eu vou chamar aqui ó, de V, o conjunto verde. Ok? Então, conjuntos geralmente são demonstrados, gente, por letras maiúsculas, ok? Sempre assim. Então, olha lá. O conjunto azul, pessoal, é o conjunto das vogais. Então, vou colocar as vogais aqui dentro do conjunto azul. Henrique, pode falar. Só uma dúvida. Tem algum símbolo, alguma forma de mostrar que A é o nome do conjunto e não algum número ou algo que faça parte dele? Então, tem sim. É de azul. Não. Mas, assim, a gente usa nome de conjunto, letra maiúscula. Tá? E daí os elementos, se for letras, no caso, a gente geralmente usa minúsculo daí. Tá bom? Então, quais são as vogais, gente? Ó, eu ia falar B. As, E, I, O. O que mais? U. Fechou. Meu Deus, eu não tô sabendo as vogais. Faz parte, acontece. Beleza, essas são as vogais. Agora vamos desenhar o conjunto verde. O conjunto verde, pessoal, é o conjunto das letras presentes na palavra beijo. Quais são as letras presentes na palavra beijo? Tipo, a palavra foi aleatória, foi uma que apareceu na nossa cabeça agora? Ou é algo específico? Não, mas tá escrito aqui, ó. Foi o que eu imaginei. Tá. E aí? Quais são as letras? É B, E, I, G, O. Ó, B, E, I, O e J, né? Não G. É J, isso. J. Beleza. Então tá aí, ó. Agora perceba uma coisa, gente.
as letras E, I e O estão presentes ao mesmo tempo no conjunto A e ao mesmo tempo no conjunto V. Né? Ao mesmo tempo eles estão no conjunto azul e ao mesmo tempo eles estão no conjunto verde. Então isso aqui, ó, pessoal, é uma relação que eles têm, ó, tá? Por isso que eu desenhei propositalmente os dois conjuntos aí grudados um no outro aí, né? Porque aquele meinho ali, ó, ele faz parte, essa parte do meio aqui, deixa eu... Esse meinho aqui, ó, é a parte que faz... que tem... Divisa. Isso, os dois conjuntos têm esses três elementos ao mesmo tempo. Eles têm uma relação onde esses três elementos fazem parte tanto do conjunto V quanto do conjunto A, ao mesmo tempo. Tá bom? E por isso que a gente desenhou eles assim. Beleza? Uhum. Fácil desenhar conjunto? Easy. Easy busy. Então, vamos ver. Yeah. Vamos para a atividade, então, pessoal. A atividade é a seguinte. Escreva em forma de lista os seguintes conjuntos. Então, como que escreve lá em forma de lista, gente? Um conjunto. Vocês podem escrever até no chat aí que dá para escrever, gente. Eu vou escrever no caderno. Tá. O nome do conjunto em letra maiúscula, sinal de igual, abre chaves, lista os elementos separados por vírgula, fecha chaves. É assim que escreve conjunto. Então, mandem aí no chat, pessoal. Quero ver se vocês estão conseguindo. Minha chave ficou parecendo um É M. para copiar, professor? Não, é para vocês escreverem. Aqui já está em forma de diagrama. Eu quero que vocês escrevam na forma de lista. Então, a lista você pode pegar da sua cabeça? Não, tem aqui os elementos dentro do diagrama. Ó. Sim, mas da sua cabeça, tipo, números aleatórios? Não, porque os elementos já estão aqui, ó. O conjunto A tem esses elementos aqui, ó. 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Já está aqui. Então, você não vai pegar da tua cabeça, você vai pegar daqui, mas você não vai desenhar. Agora, você vai escrever esse elemento, esse conjunto que está em forma de diagrama, em forma de lista. Como que faz em forma de lista um diagrama? Lembra? Letra maiúscula, sinal de igual, abre chaves, lista os elementos separados por vírgulas, fecha chave. Ó, gente, é assim que a gente faz a escrita em lista, em forma de lista. Ó. Aqui um conjunto C, por exemplo, sinal de igual, abre aspas, coloca os elementos aqui separados por vírgula, fecha aspas, não, fecha chave. Abre chave, fecha chave. Então, é assim que faz. Eu terminei aqui no caderno. Boa. Eu vou mandar no chat. Manda. Olha lá, os elementos de C são um quadrado e um triângulo, gente. Boa, Henrique. Mandou até que eles são pertencentes a naturais. Pode ser. Quando a gente coloca em forma de lista, a gente geralmente não precisa colocar, né? Que eles são pertencentes a naturais. Mas está ótimo. Fechou. É isso mesmo. Agora que eu vi a pergunta aqui da Lara, uma peruca é um conjunto de fios de cabelo? Boa, pode ser. A Via Láctea é um conjunto de estrelas e astros. Boa. Perfeito. Estou com dificuldade. Vamos lá. Eu dei um exemplo aqui de como fazer com o conjunto C aleatório aqui, né? Conjunto C, letra maiúscula, sinal de igual, abre a chave, coloca os elementos aí separados em vírgula, fecha a chave. Quais são os elementos de A? São esses aqui, dentro da bola azul. Quais são os elementos de B? São esses aqui, dentro da bola verde. Boa, Henrique, é isso mesmo. Fechou. Filé demais. Mandei para o senhor. Perfeito, Caio. Perfeito. Isso aí. Fácil demais, gente. Fácil demais. Exato. Só essas letras que quebram. Mas, tipo assim, se você entender o contexto, vai ser mais Sim, fácil. sabendo que a letra é o
o nome do conjunto, tá? É só o nome. Então, vamos à correção aí, gente. Olha lá, ó. A é igual a 1, olha lá, abre chaves, 1, 3, 5, 7 e 9, fecha. Números ímpares entre 0 a 9. Tá? Então, são a maneira aí de escrever o conjunto A, de forma em lista, né? De forma de lista. Eu vou tentar complementar de um jeito melhor esse negócio aí. Vou tentar. Calma aí. Tá. Então, ó, a letra B, gente. A B, ó, são os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Os números pares entre 0 e 9. Então, é B, letra maiúscula, igual, abre chaves, coloca os números dentro, fecha chaves, separa os números por vírgula, e é isso. Está escrito em forma de lista o conjunto aí. Fácil, fácil. Vamos para o próximo exercício para ver, então, se fica mais fácil. Agora o exercício é o contrário. A gente vai desenhar o conjunto, pessoal. Quais conjuntos? O conjunto A é da seguinte forma. Os elementos de A são tais que um número é multiplicado por 10, tal que os números são 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, olha lá, os elementos são a multiplicação dos números por 10. Quais números? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, quais números fazem parte do diagrama? É isso que eu quero. Calma aí, você pode explicar de novo, que eu estava completando ali o negócio? Posso. Então, vamos lá. Ó. O A são... Os elementos de A são tais qual? Um número multiplicado por 10. Esse número é como? Eles são 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, os elementos são a multiplicação dos números por 10. Quais números? 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, o diagrama A são esses números aqui multiplicados por 10. E o diagrama B? O diagrama B é o sul do Brasil, gente, a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, estados da região sul do Brasil. Então, vamos lá, as respostas aí, ó. Deixa eu pegar o círculo lá. Ah, tá, pode falar. 1 vezes 10, 1 vezes 10 é 10, 2 vezes 10 é 20, 3 vezes 10 é 30, 4 vezes 10 é 40 e 5 vezes 10 é 50. Pronto. Esses são os elementos de A. Tá? São 5 elementos do A. E quais são os elementos? 10, 20, 30, 40 e 50. E os elementos de B, gente? Os elementos de B a gente pode colocar assim, ó. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é RG ou é RS? É RS mesmo, né? Então, acho que é isso. RS. RS, então tá certo. RS. É uma risada, né? Então, aí, ó, pessoal, é dessa forma aí que a gente poderia colocar aí o conjunto A e o conjunto B. Fechou? Então, exercício muito fácil, muito simples aí, pessoal, para vocês. A gente tem 2 joguinhos, eu acho que a gente vai conseguir jogar um só para finalizar a aula na retrospectiva, ok? Então, vamos dar uma olhada aí num dos joguinhos. A professora é boa em geografia? É boa em geografia, me ajuda sempre aí. É. Bom, primeiro joguinho aí, pessoal, muito fácil. Olha aqui, ó. Temos os conjuntos aí dos corações, o conjunto das estrelas cinzas, o conjunto da estrela amarela, o conjunto das bolinhas verdes e um conjunto sem nada. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. A gente tem que relacionar esses nomes aqui, ó, com cada conjunto. Tá? Então, vamos dar uma olhada. Conjunto com 6 elementos. Qual é o conjunto com 6 elementos? Eu acho que é o de coração. Coração, boa. Conjunto com muitos elementos. Qual que é o conjunto com muitos elementos? Das bolinhas verdes lá. A das bolinhas A verdes. estrela. Tem mais elementos, seria da bolinha verde, né? Conjunto com poucos elementos, gente. É A da o... estrela sozinha, a estrela dourada. A Daquele estrela negócio dourada. lá do... Não é não?
Conjunto unitário seria da estrela dourada, não seria? Então, é isso que eu ia perguntar agora. E o conjunto unitário? Seria a estrela dourada. A estrela Esse é da dourada, estrela porque é sozinha? unitário. Isso, daí você sozinho. Com E poucos o seria esse conjunto com aqui. poucos Daí. é esse trem aí, eu tava tentando falar. Bom. E o conjunto vazio, o conjunto que não tem nada dentro dele? É o Ah, conjunto só a É, imagem mano, que mesmo, não tem balão. nada. Boa, que é só o balão sem nada. Ótimo. Fechou. Corretíssimo, gente. Tudo Dá correto. pra jogar mais. O último, o outro não Dá dá, para não. jogar o último, dá para jogar o último. Acho que dá para jogar o último. Deixa eu ver Foi se eu rapidinho. consigo. Deu um minutinho isso daí. Vamos lá, vamos jogar o outro joguinho, então. O outro joguinho é um pouquinho mais dificinho, mas ele não é tão difícil também. Assim que eu gosto, quando o negócio é desafiador. Desafiador. Vamos ver, então, o desafio. Let's go. Vamos lá, gente. Olha, ó. Agora eu tenho aqui um monte de nomes aqui em cima e eu tenho que relacionar com os significados aqui embaixo. Conjunto que não possui elementos, gente. Conjunto vazio. Conjunto. Boa. Vamos ver. Operação entre conjuntos e subconjunto. Vamos aqui, ó. Subconjunto. Eu já falei de subconjunto. Um conjunto A, taranã, em conjunto B. Acho que não. Um elemento X, taranã, conjunto X. Um elemento Xzinho está, não sei o que, em conjunto Xão. Dois conjuntos são iguais. Conjuntos que possuem todos os elementos. Componente de um conjunto. Qualquer conjunto é taranã de si próprio. União, interseção, diferença complementar, isso aqui eu não falei ainda, né? Vou falar semana que vem, na aula que vem. Possui somente um elemento. Isso aqui a gente já sabe, né? Possui somente um elemento? É qual, cara? Conjunto unitário. Conjunto unitário, boa. E aí? Aqui, ó, esse aqui dá pra gente falar, ó, coleção de objetos bem definidos. Qual que é o nome disso aqui? Conjuntos. Conjuntos. É uma coleção de elementos aí, objetos. Boa. Quais mais vocês acham aí que dá pra gente colocar? Eu acho que esse último aqui, ó. Qualquer conjunto de Tá si próprio, contido. o roxo. Está contido com o conjunto A e o B, não é, gente? Uhum. Esse eu que também você acho. vamos colocar. Qual que você falou, Nicolas? O de si próprio, porque tá dizendo está contido. Qualquer conjunto está contido de si próprio, não combina, né? Ó, qualquer conjunto está contido de si próprio, não faz sentido. Eu acho que é esse verdade. último aqui, ó, dois conjuntos são iguais quando Elemento? contém os mesmos elementos. Contém os mesmos elementos. Legal. Dois conjuntos são iguais quando contém os mesmos elementos. Boa. Esse aqui tá fácil também, ó, gente. Componente de um conjunto. Quais são os componentes de um conjunto? Elemento. Elemento. Ah, poxa. E aí, agora, ó, tem pertence, não pertence, subconjunto, operações entre conjuntos. Esse operações entre conjuntos eu já vou colocar aqui porque eu não ensinei isso hoje ainda, né? Então, ó, união, interseção, diferença e complementar são operações entre conjuntos. Então, agora Esse operações em conjuntos é a letra U, né? Que você coloca e vê o conjunto que agrupa os dois desse. Boa, conjunto que possui todos os elementos, conjunto universo. Bem importante. Eu não ensinei isso hoje, mas dava para deduzir. Eu acho que o subconjunto é um elemento X a um elemento X. Então, ó, vamos lá. Um elemento xzinho é um subconjunto a um conjunto xão? Eu acho que não. Agora tem outro. Então pertence ou não pertence? Isso, um conjunto X, um elemento xzinho pertence ou não pertence a um conjunto xão. Qualquer conjunto é subconjunto de si próprio. Qualquer conjunto é subconjunto de si próprio. Ele está contido dentro dele mesmo. Ai, né? Então, acredito que foram todas as respostas aí. Tudo já correto. demorou um pouquinho mais, mas aí deu bom. Deu bom, gente. O conjunto é legal. Então, fizemos a retrospectiva aí com 2 jogos, pessoal.
E hoje, então, nós introduzimos a teoria dos conjuntos. Começamos só, a gente tem muita coisa para a gente ver ainda, mas eu acredito que foi legal, deu para a gente entender, internalizar as ideias aí. Bem fácil as atividades, acho que vocês foram muito bem. Então, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Zero. Zero dúvidas. Perfeito. Pessoal, se alguém ficou com alguma dúvida, mande para a gente nas nossas redes sociais, @alicerceedu. Manda foto, manda desenho. Pergunta aí se é um conjunto. Poxa, professor, estava vendo aqui, minha gaveta de meias é um conjunto de meias, professor? Pode mandar que eu respondo. Vamos lá, então. Nos vemos, pessoal, na próxima aula. Muito obrigado por terem participado hoje. Vamos descansar, então. Até amanhã com a aula de português, galerinha. Tchau, gente. Tchau, Até galerinha. amanhã. Tchau. Boa noite. Boa noite para vocês.